A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem está falando é a irmã Solange Souza, da Igreja Assembleia de Deus Ministério Unidos Vencemos. Fica aqui, né? Como vocês sabem o endereço, Rua Professora Maria Helena Silva Rocha, número 1160, no bairro dos Funcionários 2, aqui em João Pessoa, na Paraíba. Eu estou aqui com a irmã Thalia, nós estamos aqui para gravar mais uma experiência com Deus que a irmã Thalia teve ontem com o Senhor. Hoje é dia 6/7, mas essa experiência foi no dia 4/7, né, Thalia? Que foi o culto de campanha de quinta-feira, a última quinta-feira, dia 4, foi o dia dessa experiência, nós estamos gravando agora, tá bom? A irmã Thalia está com a palavra. A paz do Senhor, meus irmãos. Antes de iniciar a contar a experiência que eu tive com o Senhor, eu vou deixar uma palavra que o Senhor me dava, que é no livro de João, capítulo 10, versículo a partir do 25. Respondeu-lhe Jesus: Já vos tenho dito e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E eu dou-lhes vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que as deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Meus irmãos, eu tive essa experiência no culto de quinta-feira. Na hora do culto, as irmãs estavam louvando ao Senhor e eu estava tocando o instrumento. E eu ouvi a voz de Deus, ouvi a voz do Senhor de forma audível, a voz de um homem que dizia: Filha minha, hoje eu irei te revelar algo. E nesse momento em que eu ouvi a voz de Deus, eu vi o Senhor abriu minha visão espiritual e eu comecei a ver um anjo que entrava no meio da igreja. E esse anjo veio em direção a mim e ele tocou no meu coração nesse momento. Eu me recordo que as vestes desse anjo eram resplandecentes, mas o resplandecente era tão forte que incomodava os meus olhos. Eu não conseguia olhar fixamente para ele, para as vestes dele, porque doía os meus olhos. E depois que esse anjo tocava no meu coração, nesse momento, o Senhor retirou o espírito do meu corpo. E eu já via o meu corpo no chão da igreja e o meu espírito estava subindo. O meu espírito subia cada vez mais. E nesse momento que o meu espírito, ele já tinha subido tanto em direção ao céu, que eu perguntava até mesmo ao Senhor, no meu pensamento, para onde é que Ele estava me levando. Mas ao mesmo tempo em que para mim estava demorando para mim chegar no local onde o Senhor iria me levar, mas foi muito rápido, meus irmãos, quando eu me deparei com uma porta. O Senhor me levava à entrada do céu. E quando eu cheguei lá, eu via uma porta que era muito grande. Acredito que mais de 4 metros. Essa porta era muito grande, meus irmãos. E essa porta era de ouro.
e havia nessa porta detalhes, uns detalhes desenhados nessa porta de ouro. E havia muros, um muro que impedia até mesmo de eu ver o que tinha por dentro. E aquele anjo que tocava na minha vida dentro da igreja, eu via ele agora em frente àquela porta. E nesse momento eu ouvi a voz do Senhor. Eu vi a voz do Senhor de um homem que falava comigo. E ele dizia: Filha, eu irei te dizer algo a respeito do louvor, porque a minha igreja deu ouvido à minha voz. E quando o Senhor falava isso comigo, aquelas portas de ouro se abriu. E eu contemplei milhares e milhares de anjos ali que estavam dentro daquele lugar. E havia muitos e muitos anjos, meus irmãos, ali. E aqueles anjos, ele adorava ao Senhor. E eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Mas eles não falavam com essa entonação. Eles falavam: Santo, Santo é o Senhor, louvando com um ritmo musical. E ali eles louvavam a Deus, dizendo isso para o Senhor. E quando eu vi aquilo, eu escutava, era algo tão bonito, tão lindo de ouvir, aquela melodia que eles cantavam para Deus. E o Senhor falou comigo a respeito da nossa igreja, que o louvor enquanto a nossa igreja estava louvando na terra, o louvor subia para os céus, diante do trono de Deus. E quando os anjos estavam ouvindo aquilo, o louvor da igreja, eles começavam a adorar também no céu, junto com a igreja. E eles, quando ouviam a igreja louvando, eles começavam a bailar no céu. Eles começavam a dançar e louvavam a Deus. E o Senhor falava comigo que o louvor da igreja estava subindo perfeito diante do Senhor. E quando o Senhor dizia isso para mim, o Senhor falava: Filha minha, por causa que a minha igreja deu ouvido à minha voz, hoje foi o primeiro dia. Hoje foi o primeiro dia em que a igreja pôs em prática aquilo que eu falei. E por isso o meu coração se alegrou. O meu coração se alegrou porque a minha igreja obedeceu a minha voz. Meus irmãos, e no dia 30 de junho, o Senhor me deu uma revelação sobre algumas coisas da igreja. Mas teve duas coisas que eu vou relatar aqui para que vocês possam entender melhor o que Deus falou conosco nessa experiência. O Senhor falava com a igreja a respeito do playback, que a nossa igreja estava em falta com ele, por causa do uso do playback inspirado por Satanás. Deus pedia para que a igreja viesse abrir mão desse playback, do playback inspirado por Satanás. E o Senhor também falava com a igreja, com os irmãos, com todos aqueles que estivessem envolvidos no culto de quinta-feira, fazendo qualquer coisa na obra. No culto de quinta-feira, os irmãos deveriam estar em jejum na hora do culto. Então foram essas duas coisas que o Senhor falou nessa experiência, que tinha se alegrado porque a igreja estava obedecendo a voz dele. E depois que o Senhor falava isso, que estava alegre porque a igreja deu ouvido à voz dele, o Senhor me mostrou um livro, o livro dos feitos.
E nesse livro, o Senhor me mostrava feitos que a nossa igreja fez para Ele, que renunciou. E a primeira coisa que eu vi escrito nesse livro dos feitos foi a renúncia do WhatsApp. Quando o Senhor pediu para a igreja renunciar o WhatsApp. Então a igreja renunciou e a nossa igreja não faz uso mais desse aplicativo. Então isso foi anotado no livro dos feitos. E o Senhor me mostrava outra coisa, que foi esse jejum da quinta-feira. Tinha escrito no livro do feito: renunciaram à sua carne. E outra coisa que o Senhor falava, que o Senhor escrevia, estava escrito no livro do feito, foi o clamor. Porque a nossa igreja, sempre no mês que tem 5 domingos, a igreja faz um clamor no dia de domingo, a qual nós vamos para a igreja de manhã, passamos de manhã até o final da tarde na igreja orando, em jejum, clamando a Deus. Então essas coisas estavam escritas no livro dos feitos ali. E o Senhor falava comigo: filha minha, hoje eu faço uma promessa sobre este lugar. O que eu fiz nesta noite é apenas o início do que eu farei nos dias seguintes. Eu irei operar maravilhas no meio da minha igreja. Essa foi a promessa que o Senhor nos fez. Depois que o Senhor falou isso comigo, meus irmãos, o Senhor me mostrou 2 pessoas da nossa igreja. E o Senhor falava comigo: filha, diz para essas pessoas pedir perdão à minha igreja e também liberar o perdão. O Senhor dizia que essas 2 pessoas deveriam pedir perdão e também liberar o perdão. O Senhor falava comigo que elas deveriam confessar o que falaram contra o povo de Deus, porque há muitas pessoas dentro da igreja que estão pecando contra o seu irmão, pecando em oculto. Mas eu, o Senhor, digo que este pecado contra o seu irmão, eles deverão pedir perdão à minha igreja diante de todos. O Senhor me mostrava 2 pessoas na nossa igreja que havia falado contra o seu irmão. E o Senhor estava cobrando, mandando que essas pessoas viessem pedir perdão à igreja e diante de todo o povo. E também confessar o que fizeram diante de toda a igreja. E o Senhor me mostrava uma pessoa em específica, que o Senhor falava comigo que iria permitir que Satanás lançasse uma seta na vida dessa pessoa, por conta dessa brecha que estava aberta, por conta que essa pessoa deveria pedir perdão. E por isso Deus iria permitir que Satanás lançasse uma seta na vida dessa pessoa. Depois que Deus me mostrou isso, meus irmãos, o Senhor me mostrou na nossa igreja o altar. E havia brasas que caíam, brasas de fogo que caíam sobre o altar da igreja. E essas brasas iam se amontoando sobre o altar. Muitas brasas caíam sobre o altar da nossa igreja. E quando o Senhor me mostrava essa parte do altar, Deus me mostrava a irmã Solange, a dirigente da igreja. O Senhor me mostrava ela próxima ao altar. E o Senhor me mostrava um anjo que descia do céu. E esse anjo tinha em suas mãos uma coroa. E ele pegava essa coroa e colocava sobre a cabeça da irmã Solange. E quando ele colocava essa coroa, ele colocava também 2 pedrinhas na coroa. E eu ouvi a voz de Deus.
E a voz do Senhor falava comigo: Filha minha, diz para minha serva que eu tenho contemplado todo o esforço dela na minha obra. Eu tenho visto como ela tem feito a minha obra com sinceridade. Muitas das vezes o adversário lutou contra a vida dela, mas eu cheguei e dei o livramento, porque se não fosse eu, o inimigo já teria tragado ela, já teria levado ela. Mas eu sou Deus que cuido, eu sou o seu pai, sou o seu amigo que tenho cuidado. E o Senhor me dizia: diz para ela continuar perseverando na doutrina que eu dei para a minha igreja, porque tem gente que não tem entendido, que tem gente que tem me questionado, que tem questionado o meu trabalhar dentro da igreja. Mas eu digo que eu sou o dono da igreja e que sou eu quem tenho dado os mandamentos para o meu povo, porque a igreja é minha. E quando o Senhor falava isso comigo, eu ouvi a voz de Deus que falava isso comigo. O Senhor me mostrou demônios que estavam lançando seta no meio da igreja. E o Senhor falou comigo novamente: Filha minha, quando voltares, diz para a minha igreja que eu quis trabalhar dessa forma no dia de hoje, porque se não fosse dessa maneira, o meu povo não iria me clamar, o meu povo não iria se humilhar diante de mim. E por isso eu quis dar esse sinal no dia de hoje, para que a igreja se despertasse e estivesse atenta, porque eu tenho procurado soldados para batalhar. Eu procuro soldados para ir à peleja, porque Satanás tem feito planos contra o meu povo e o meu povo tem recuado. Mas eu entreguei ferramenta para a minha igreja. Mas o meu povo tem recuado. Por isso, Satanás tem ganhado espaço no meio do meu povo, porque tem muitos que deveriam estar dentro da batalha, mas estão fora descansando. Enquanto uns têm trabalhado demais na minha obra, enquanto muitos soldados estão feridos por conta do cansaço, há alguns soldados que estão fora da batalha descansando. E enquanto o Senhor falava isso comigo, eu via um exército de demônios vindo em direção à terra. E eu via um sangue que se espalhava por todo o mapa do Brasil. E eu via o mapa do Brasil coberto de sangue. E o Senhor falava que ainda este ano Satanás vai fazer algo e Deus vai permitir que Satanás faça isso para que venha alertar a igreja do Senhor. Ele vai fazer algo no Brasil e muitos serão despertados através dessa ação de Satanás. E o Senhor me disse que ele irá permitir Satanás fazer isso para o povo dele entender que precisa voltar ao primeiro amor. E o Senhor falava comigo a respeito de um caso que aconteceu recentemente aqui no Brasil, a qual um homem foi assassinado com vários tiros. E o Senhor me mostrava que a esposa desse homem teve parte nesse caso. O Senhor falava comigo que muitos crentes estão defendendo essa mulher. E Deus dizia que o povo dele não tem discernimento, porque essa mulher serve a ele apenas de aparência. E Deus falava para mim: filha, ela planejou essa situação, foi ela quem planejou este caso, a morte deste homem.
E depois que o Senhor falava isso comigo, Deus dizia que ela era uma capa, porque havia muitos crentes que estão defendendo ela, mas porque falta discernimento da parte do Senhor. E depois que Deus falava isso comigo, Deus me mostrava que essa mulher está dopada de remédios antidepressivos. O Senhor mostrava um demônio que já entrou na vida dela, o demônio da depressão, e que ela está tomando remédios antidepressivo. Ela está dopada. E depois o Senhor falava comigo ainda sobre o que a igreja fez, o que a nossa igreja fez, sobre o feito do jejum. O Senhor falava que tinha se agradado, que ele tinha se agradado porque a igreja obedeceu. E o Senhor falava novamente que ele iria operar grandes coisas no culto de quinta-feira. Coisas que os nossos olhos sequer nunca viu, coisas que a nossa mente não imaginou. O Senhor disse que iria fazer nesta igreja, por conta que algumas pessoas na nossa igreja estavam tendo sinceridade com Deus, estava tendo sinceridade com o Senhor e obedecendo ao que Ele vem nos pedindo. Por isso Deus fez essa promessa para a igreja, que Ele iria operar grandes coisas no culto de quinta-feira. E o Senhor falava também que Deus iria permitir que pastores de grandes nomes chegassem na nossa igreja, pessoas crentes chegassem na nossa igreja, e Deus disse que iria permitir que essas pessoas caíssem endemoniadas. E quando essas pessoas caíssem endemoniadas, o Senhor iria usar pessoas daqui da igreja para expulsar esse demônio, os demônios da vida dessas pessoas. O Senhor detalhava bem para mim. O Senhor falava de pastores de grandes nomes, pessoas que têm cargos dentro da igreja. Essas pessoas iriam cair endemoniadas e Deus iria utilizar as nossas vidas para expulsar esses demônios. Deus iria usar a nossa vida para abençoar a vida de outras pessoas. Então, meus irmãos, esse é o recado que o Senhor me entregou. E eu passo a oportunidade para a irmã Solange. Amém, graças a Deus. Eu queria colocar uns pontos aqui, que enquanto a irmã Thalia estava falando, eu me lembrei que quem não sabe pode ter ficado sem entender essa questão do WhatsApp e as coisas que Deus cobrou. O que estava no memorial, irmã Thalia, do Senhor, foi a questão do WhatsApp. Para quem não sabe, inclusive já tem no nosso canal 2 experiências a respeito do WhatsApp que Deus revelou que foi projetado no inferno por Satanás. E nós renunciamos totalmente para se batizar nas águas, participar da ceia, não deve ter o WhatsApp. Nossa igreja não utiliza esse aplicativo. E estava no memorial do Senhor. E a questão do jejum também, que nossos obreiros sempre jejuam dia de culto, a gente sempre jejua dia de culto. Mas não jejuamos, nunca tínhamos jejuado todo mundo junto até a hora do culto. Normalmente um ou outro jejuava o dia todo, mas não eram todos. Então Deus pediu que na hora do culto de libertação, olha aí, na hora do culto de libertação, todos que estão envolvidos, seja com louvor, seja o porteiro, seja o que está no altar, o que vai tá fazendo a primeira ou a segunda parte, tem que estar no louvor. E o clamor, que nós temos um culto de família, outro de ceia, outro de missão e outro de jovens. Mas no mês que tem 5 domingos, sempre o primeiro domingo é um clamor, que começa de 9 da manhã às 5 da tarde, todos em jejum e oração. E Deus falava isso que estava no seu memorial. A outra questão que eu queria abordar aqui, que eu fui pensando quando a irmã Thalia foi falando,
Foi quando ela disse que Deus falava que operou dessa forma no culto hoje para que o povo... Eu operei dessa forma no culto hoje para que o povo viesse clamar, porque senão o povo não ia me clamar. A gente fala tanto de oração, é uma igreja que ora, mas infelizmente ainda tem isso. Que forma foi essa que Deus trabalhou? Bom, no início do culto a gente vale ressaltar que quando começamos o culto o Senhor falava comigo que tinha gente ali que tinha que pedir perdão diante de todos. E ele dizia assim, eu fiquei bem decorado o que Deus falou. O Senhor dizia assim: eu não preciso dar sinal nenhum, eu já dei muitos, mas mesmo assim eu vou dar um sinal de que o que eu estou falando, de que é Deus que está falando e o que eu estou falando é para ser feito, que era a questão do pedido de perdão. O Senhor falava que ia dar um sinal até o final do culto. E aí teve uma irmã, até comentei aqui na oração de ontem, que o inimigo lançou uma seta, né, na barriga dela, e ela começou a vomitar na hora, sentiu muitas dores e a barriga dela inchou e ficou do tamanho da barriga de uma grávida de 6 meses. E nós orávamos, e quando a gente colocava a mão com azeite na barriga dela e a gente orava, a barriga na hora baixava. Quando a gente tirava a mão, a barriga inchava novamente, e isso aconteceu umas 5, 6 vezes. Então ali eu entendi que não era só a questão da oração, tinha que haver esse conserto com Deus. Então está aí o recado da parte do Senhor, você que precisa pedir perdão a alguém ou precisa perdoar. Você acha uma dificuldade tão grande, um simples perdão. Mas o perdão ele tem o poder de nos fazer perder a salvação, viu? Então eu já quero convidar você que não perdoa ou que tem dificuldade para perdoar. Você pode dizer, irmã Solange, é porque não foi com você. Não. Lembra de Jesus? E ele não perdoou? Ele perdoou. Então você precisa entender que você perdoa não é porque você é bom. Você perdoa não é porque a pessoa pediu perdão ou deixou de pedir, ou mesmo que a pessoa se arrependeu ou não, porque tem gente que não se arrepende. Mas nós, como servos do Senhor, mesmo que a pessoa se arrependa ou não, a gente tem que perdoar. E é pela nossa salvação que a gente faz isso, viu? Então isso aí ficou como uma lição para a nossa igreja, como um aprendizado. E a questão dos playback também, que enquanto a irmã Thalia falava, deixa eu abrir um parênteses aqui para falar algo. Não é qualquer playback que Deus falava. É playback de cantores mundanos que não andam na sã doutrina do Senhor. Muitas das vezes a letra do hino é inspirada pelo Espírito Santo. E muitos cantores hoje em dia pegam a letra do hino e vai lá em tocadores profissionais da música para tocar, para fazer o arranjo, a parte da melodia, vamos dizer assim, daquela música. E muitas vezes aqueles tocadores nem servem ao Senhor. São prostitutos, andam nas drogas, na bebida, e eles fazem o arranjo daquela música. E Deus dizia que não se agradava de músicas. Inclusive aqui no nosso canal tem uma experiência que eu contei há mais ou menos um mês atrás, que o Senhor me mostrou, até mesmo de hinos gospel, hinos que a minha própria filha ouvia em casa, de cantoras que não andam na sã doutrina. Deus me mostrava que um demônio saía desses supostos hinos e era um espírito de angústia, que lançava angústia nos corações, tristeza. A pessoa ouvia aquele tipo de hino, entre aspas, e ficava angustiada. Deus me mostrava que o mesmo demônio que sai das músicas mundanas, de seresta, de sertanejo, para deixar as pessoas angustiadas, era o mesmo que atua nesses hinos, nesses falsos hinos, que na verdade não são de adoração a Deus, adoram ao homem, muitos inspirados por Satanás, cantoras que não andam na doutrina, sã doutrina do Senhor, como o Senhor se agrada. Então eu quero ressaltar que esses playback que o Senhor falava é esse tipo de playback de cantores mundanos. Então nós tiramos agora para louvar ao Senhor, nós louvamos ao Senhor, os tocadores mesmo da igreja tocam ou só tocam playback se não for inspirado por Satanás ou não for de um cantor
mundano. Está aí o recado da parte do Senhor. Eu quero convidar você para fazer aliança com Deus, você para fazer concerto com Deus, você que está desviado, afastado, fraco na fé, ou você que nunca recebeu Jesus como teu Salvador, ou você que mesmo serve ao Senhor, mas não perdoa. Então eu vou orar por você agora e já prometendo que nós vamos colocar a experiência, que na verdade é a experiência de domingo, que foi do dia 30, culto jovem, era para a gente ter gravado primeiro, mas estamos numa correria grande. Como teve essa experiência do culto de ontem e foi uma causa urgente, então a gente está gravando essa experiência fora da ordem. Essa devia ter sido por último e a de domingo primeiro, mas aí vocês que estão ouvindo já vão entender, tá bom? Eu vou orar pela tua vida. Faça concerto com o Senhor aí, você que tem o coração duro, tem dificuldade para perdoar, né, meu irmão, minha irmã? O Espírito Santo está falando com pessoas neste momento. Ceda a voz do Senhor e passa a perdoar. A partir de hoje você vai ver a mudança que Deus vai fazer na tua vida. Independente se a pessoa se arrependeu ou não, se a pessoa te pediu perdão ou não, faz a tua parte. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, eu quero apresentar em tuas mãos, Santo Deus, a vida deste homem e desta mulher que está agora renunciando o seu eu, o pecado. Essa pessoa que até mesmo gerou agora o temor no seu coração, está renunciando. Também os playbacks, os hinos de cantores mundanos. Essa pessoa aí, Senhor, que está renunciando agora esse aplicativo do WhatsApp. Essa pessoa que agora se conscientizou, meu Pai, até mesmo, de estar nos cultos de libertação em jejum. Esta pessoa que está fazendo concerto a respeito do perdão. Essa pessoa, meu Pai, que está te recebendo como teu Salvador, voltando para a tua presença. Eu apresento cada um em tuas mãos. Que o Senhor venha libertar, transformar. Escreve o nome dele e o nome dela no teu livro da vida, Senhor. E sela com o teu precioso sangue, porque no dia que o noivo raiar nas nuvens, meu Pai querido, essa pessoa quer subir. Então fortalece ele, fortalece ela na tua presença, dá livramento e dá vitória, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e que o Espírito Santo que falou ao teu coração agora continue trabalhando na tua vida. A paz do Senhor a todos.